Audiobook O Semeador de Memórias, Lutas e Milagres. Segunda década. Raízes e Horizontes, a travessia do campo ao saber. Segunda década, 1938 a 1947. A roça lhe deu os músculos, o saber, os horizontes. Seguindo no balanço da carreta, os pensamentos de meu pai eram de puro sonho. Se os meus avós, Dina e Afonso, haviam deixado sua fazenda e seu gado arrendado para seguirem rumo ao desconhecido, apostando toda a sua vida na possibilidade de oferecerem novas oportunidades aos seus 6 filhos na época, Edson, na inocência dos seus 10 anos de idade, não apenas atravessava os campos de Bonito rumo a Miranda. Ele cruzava uma fronteira invisível entre o menino analfabeto e o sonho de se tornar alguém através do conhecimento. Equilibrando-se no carro de boi, sacolejando sobre a estrada, cada estalo da roda parecia marcar uma despedida. Da infância solta nas águas cristalinas, dos dias de carneada e brincadeiras de cavalo de pau, até a cavalgada em sua égua a pé de anjo. Das fantasias mágicas de construção de cidades, feitas de galhos de plantas e restos de ossos, deixados no chão após um dia de festa. Tudo nessa época se transformava em brinquedo na imaginação fértil dessas crianças, para quem a escola era só uma promessa distante. A viagem durava dias, mas o tempo que se iniciava seria um divisor de águas em suas vidas. O cenário do Brasil e do mundo não poderia ser mais adverso. Era o ano de 1938, vivíamos sob o comando rígido de Getúlio Vargas, que havia consolidado o Estado Novo no ano anterior. As liberdades civis estavam suspensas, a imprensa censurada e o país caminhava entre os trilhos do autoritarismo e o apelo por modernização. Enquanto isso, o mundo dava sinais de inquietação. Na Europa, as nuvens da Segunda Guerra Mundial já se formavam no horizonte. Em setembro de 1939, quando Edson contava 11 anos, os jornais lidos por poucos e ouvidos por muitos nos alto-falantes da praça anunciavam o início do conflito. Hitler invadia a Polônia e o mundo mergulhava na escuridão da guerra. Miranda, uma pequena cidade de Mato Grosso, em contraste, era um lugar onde o tempo parecia andar mais devagar. Mas, mesmo ali, o eco das bombas do outro lado do oceano fazia tremer os alicerces da rotina. O café da manhã vinha com notícias de racionamento e o almoço era temperado com boatos sobre recrutamento, espiões e alianças. Uma escola pequena e empoeirada dessa cidadezinha, agora, se transformava em cenário e palco para o menino bonitense alçar seus voos e desbravar o seu universo. Durante essa década, o Brasil, ainda que à margem do epicentro do conflito europeu, acabou se envolvendo diretamente. Em 1942, após ataques a navios brasileiros, o país declarou guerra ao eixo. Tropas foram enviadas à Itália, formando a Força Expedicionária Brasileira. A sigla FEB passou a frequentar os cadernos de história de meu pai, enquanto nomes como Mussolini, Roosevelt, Churchill e Stalin invadiam as conversas dos adultos. Um período no qual o mundo testemunhava horrores e transformações profundas. O Holocausto ceifava a vida de cerca de 6 milhões de judeus e outros grupos perseguidos pelo regime nazista, revelando o lado mais sombrio da humanidade. Em 1945, a guerra chegava ao fim com a capitulação da Alemanha em maio e a rendição do Japão em agosto, após o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Mais uma tragédia realizada pelas mãos e cérebros obcecados pelo poder e pela ganância. Em meio a tantos conflitos, Edson, ainda menino, sonhava com esse novo universo de cadernos amarelados, lousa de giz e novas possibilidades. Em terras brasileiras, a década também foi marcada por avanços significativos. A indústria de base começava a se fortalecer, com investimentos em siderurgia, energia e transportes. A classe trabalhadora urbana ganhava corpo e conquistas importantes surgiam, como a criação da Justiça do Trabalho em 1941 e a consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em 1943, documentos que passariam a nortear a relação entre patrões e empregados por gerações. Era o tempo em que a cultura também dava sinais de transformação.
O rádio, grande vedete da comunicação, tornava-se a principal janela para o mundo. Ao redor dele, famílias inteiras se reuniam para ouvir as notícias da guerra, mas também para se embalar nas ondas de uma música que começava a ganhar o coração do povo brasileiro, o samba-canção. Ari Barroso, com a música Aquarela do Brasil, já havia encantado o mundo, e mesmo Edson, entre uma lição e outra, ouvia o eco desse orgulho nacionalista. Enquanto os livros escolares falavam de Vargas, Constituição, Segunda Guerra, o imaginário dos meninos era alimentado pelas radionovelas e pelos programas musicais da Rádio Nacional, que em 1940 foi transformada em símbolo da era Vargas. Era o auge do rádio como formador de identidade cultural. O que se dizia ali ganhava força de lei e o que se cantava virava hino. Na tecnologia, ainda longe dos eletrônicos modernos, pequenos sinais de avanço já despontavam. Em 1939, a televisão era oficialmente apresentada na Feira Mundial de Nova York, e embora ainda fosse um sonho distante no Brasil, que só teria sua primeira transmissão em 1950, já se falava desse aparelho mágico, capaz de mostrar imagens em movimento, como uma janela dentro de casa. Os jornais traziam novidades sobre aviões de guerra, telefones automáticos, gramofones e máquinas de escrever, essa última símbolo de prestígio e poder intelectual. Culminava a era da escrita datilografada, do saber formalizado no barulho das teclas. Estamos contextualizando, mas Edson ainda estava muito longe de compreender o alcance daquelas mudanças. Embora, com sua visão sempre acima da idade, intuía que o mundo girava mais rápido e logo ele seria introduzido a essas transformações. Do chão de terra batida à ambição de futuro, ele sabia que precisava aprender a ler os tempos, o das palavras e o da história. E, entre os toques do sino da escola e os anúncios de um novo mundo, ouvia rádio e colhia frutas. Num Brasil que ainda andava de carro de boi, mas que já sonhava com aviões e liberdade. Foi em meio a esse cenário de guerra e domínio que Edson chegou a Miranda em 1938. Um menino curioso, cheio de energia, pronto para lutar por seus sonhos. Veio para estudar, mas também para desbravar. A cidade, apesar de pequena, já exalava certo ar de progresso. Instalou-se numa casa que o senhor Alcindo Figueiredo cedeu para a família. E foi ali que tudo começou. A nova morada, a nova vida e o primeiro contato com as letras. Ingressou no grupo escolar da cidade aos 10 anos de idade. Sem saber ler ou escrever, foi matriculado diretamente no primeiro ano A. A alfabetização aconteceu de forma intensa, quase urgente, como se o tempo perdido precisasse ser recuperado em dobro. Ainda em 1938, avançou para o primeiro ano B, depois para o C, tudo no mesmo ano, sinal de sua sede e capacidade. Em 1939, passou para o segundo ano. No ano seguinte, 1940, chegou ao terceiro. E ao final desse percurso no grupo escolar, em 1941, Edson transferiu-se para o Colégio das Freiras, a escola paroquial de Miranda, administrada pelas Irmãs Vicentinas. Lá, concluiu a 4ª série primária e, com ela, o curso primário completo. Se vocês, como eu, achavam que ele era um dos mais velhos da turma, por ter 10 anos e estar começando o primeiro ano, se engana, porque ele era um dos mais novos, já que na época era difícil para as famílias colocarem os filhos para estudar e não era a prioridade. A maioria delas morava na periferia, o que dificultava ainda mais o acesso a escolas. Muitos não tinham condições e precisavam que os filhos ajudassem no sustento da casa. Era um mundo novo para essas crianças, vivenciando a escola tardiamente. Entravam nesse universo com o coração acelerado, lápis apontados e caderno com folhas amareladas, encarando tudo isso com muita disciplina e fé no saber. A cidade era marcada por símbolos do novo regime, instaurado em 1937.
o Estado Novo de Getúlio Vargas. Um prédio vistoso, com a inscrição Câmara Municipal, chamava a atenção do jovem Edson. No entanto, ali funcionava a prefeitura. A confusão entre os poderes, para um menino que mal compreendia as estruturas do país, já era indício das ambiguidades de um tempo em que política, ditadura e desenvolvimento se entrelaçavam. Naquele cenário, começava a formar sua visão de mundo. As palavras ganhavam forma, os livros ganhavam voz, e ele, num futuro não tão distante, não seria apenas um mero espectador da história, seria parte dela. Vou narrar um fato peculiar que expressa bem o momento político e histórico da época. Vamos de fatos reais e vividos, que parecem cenário de ficção. Segue a narrativa. Mesmo em tempos de ditadura, havia espaço para a opinião, desde que fosse a opinião certa, claro. Lá no grupo escolar onde meu pai estudava, em plena era Vargas, distribuíam uma folha de papel para as crianças escreverem o que pensavam sobre o governo. O título já vinha impresso, pomposo e enviesado: O governo de Getúlio Vargas, na opinião da juventude escolar do Brasil. Só o nome já dava dica, era para falar bem e falar bonito. Imagina só, uma classe cheia de crianças semi-alfabetizadas sendo convocadas a opinar sobre política nacional em plena sala de aula. Parecia democrático, mas era mais uma aula de doutrinação do que de redação. A folha chegava, a professora explicava com aquele jeitinho ensaiado e os alunos, bem, repetiam o que ouviam no rádio ou nas entrelinhas da cartilha escolar. Era a juventude escolar sendo lapidada aos moldes acadêmico, com lápis, papel e propaganda. A ditadura disfarçada de exercício de cidadania. E assim, entre sílabas tropeçadas e frases copiadas, se construía a versão juvenil de um governo que, na prática, não aceitava nem crítica nem alternativa. Nessa casa do Sr. Alcino na cidade, Edson ficou por pouco mais que meses. Logo, toda a família foi morar na chácara que também era desse senhor generoso que acolheu e estendeu as mãos para a família. A chácara dele ficava a uns 3 quilômetros da cidade e a rotina desse menino era acordar bem cedo e colher as laranjas do pé para vender ou para as mãos de fadas transformá-las em guloseimas e compota dos deuses. A chácara onde Edson passou parte da infância e pré-adolescência era mais do que um pedaço de terra. Era um pequeno mundo pulsando trabalho, cheiro de esterco e barulho de vida rural. Localizada nos arredores de Miranda, a propriedade era simples, mas generosa. O chão fértil dava tudo o que se plantava, e a rotina ali era intensa, daquelas que começam antes do sol e só terminam quando o corpo já não aguenta mais. A terra era boa para laranja e cana-de-açúcar. Muita cana. Era tanta que eles faziam rapadura em casa, daquele tipo que gruda nos dentes e adoça a alma. A rapadura não dava tanto ibope para a venda porque qualquer mortal sabia preparar. Já o pé de moleque da minha avó era dos deuses, e todos comiam rezando. O tacho fervia no terreiro, e o cheiro de amendoim torrado e calda em ponto de bala invadia as narinas a quilômetros de distância. Edson era um menino atento e curioso, e aprendia com sua mãe, Dina, os processos desde cedo. Assimilava também que o suor do rosto vinha antes do alimento na mesa. Edson era um parceirinho e adorava cuidar da horta. Dina tinha mãos que sabiam colher mais do que alface. Ela transformava sementes em fartura. Plantavam tomates, alface, couve, quiabo e até repolho. Esterco não faltava. O curral vivia cheio e o adubo era tirado na fonte. A água era levada em baldes, muitas vezes puxada à mão, ou em latões sobre ombros pequenos, que já carregavam responsabilidades de gente grande. A alimentação era sempre fresca, tirada da terra ou do quintal. Nada de geladeira ou supermercado. Era a época do que a terra dava, e a terra, bem tratada, dava muito. Comer era mais do que nutrir, era partilhar o que o próprio corpo ajudava a fazer nascer. Mas não era só da roça que vinha o sustento.
Edson, desde cedo, se virou para ajudar em casa. Saía da chácara ainda à noite com o uniforme no corpo. Andava os 3 quilômetros até a cidade com a cesta nas mãos, seguindo até o quartel para vender bolo, doces e suas laranjas, que faziam o maior sucesso com a tropa. Sabia os horários dos soldados, o momento certo de chegar, o jeito certo de oferecer, praticamente uma versão caipira do Silvio Santos. Quando não vendia no quartel, ia na estação ferroviária, a noroeste do Brasil, no vai-vem dos passageiros. Vendia doces e frutas colhidas com suas próprias mãos e de seus irmãozinhos, que viravam o sustento da família. Uma parte da subsistência da família vinha dessas cestas recheadas de trabalho artesanal, saídas da cozinha de sua mãe. Dona de um talento magistral, vovó fazia doces, muitos doces, sempre cantando e alegrando o ambiente. O carro-chefe era o de laranja, aquele cristalizado, cortado em pedaços, embrulhados para serem saboreados a qualquer hora. Tinha também doce de leite, cortadinho em quadradinhos ou num grande tablete, feito com calma e paciência. E claro, os bolos, um verdadeiro desfile de sabores simples, mas marcantes. Bolo de milho, de arroz, de fubá, assados em forno a lenha e o famoso pé de moleque, que fazia sucesso desde as crianças aos marmanjos de plantão. Esses quitutes eram confeccionados de forma artesanal, do bolo batido na colher de pau ao curau de milho, debulhado e ralado com esforço e muito suor. Era trabalho, mas era também pertencimento. Quando indagava ao meu pai sobre sua vida nessa época, ele contava orgulhoso: eu vendia muita laranja. Era quase o rei das laranjas maduras e lembrava com certo orgulho. Era o que dava em abundância no pomar e também o que sustentava a mesa. A responsabilidade pesava, mas nunca lhe pareceu injusta. Nos fins de semana e algumas vezes antes de ir à escola, acordava antes de o sol nascer, quando ainda era madrugada, para acompanhar seu pai. Eles iam fazer mato, como costumava dizer. Essa expressão significava literalmente derrubar cana, limpar terreno e carregar os feixes de volta para casa. Era vida dura, mas era também um tempo em que o orgulho vinha no fim do dia, quando se via o resultado do esforço: comida na mesa, moedas na mão e um passo a mais dado rumo ao futuro. Ali, naquele pedaço de mundo rural, entre o curral, a cozinha e a escola, Edson plantava seus dias. Cada cesta vendida era uma lição, cada doce enrolado era um futuro embalado à mão. Meu pai sempre conta, com um misto de incredulidade e resignação, que meu avô não vendeu a fazenda que tinha em Bonito quando deixou a cidade para recomeçar a vida em Miranda. Sim, aquela propriedade com mais de 100 cabeças de gado, cheia de promessas e potencial. Diferente do que muitos pensam, ela não foi abandonada de vez. Foi arrendada, mas, durante todos aqueles anos, quase nunca gerou retorno. Quando algum valor caía, era irrisório, mal dava para cobrir os apertos. Era como manter uma esperança hipotecada, ali, mas sem frutos. A fazenda em Bonito ficou como uma sombra no passado, presente na memória, ausente na prática. A venda só aconteceu anos depois, por volta de 1946, quando, enfim, decidiu-se que era hora de cortar o laço com aquela terra e reinvestir o pouco que conseguiu na compra de uma chácara em Aquidauana. Essa longa espera, esse apego quase teimoso, moldou o destino da família. Se tivesse vendido antes, talvez tivesse chegado a Miranda com mais estrutura, com terras novas, menos sacrifício, outro tipo de começo. Mas vovô insistiu em manter o que não voltaria a ser seu de verdade, e nunca explicou. O segredo velado, a ausência de respostas, atravessa as gerações como um nó mal desfeito. O que teria passado pela cabeça dele? Medo, esperança, honra ou apenas apego puro e silencioso? Papai sempre suspeitou que por trás do silêncio havia um sentimento difícil de nomear, talvez o desejo de voltar. Talvez vovô tenha deixado Bonito não por descuido, nem desinteresse, mas por não conseguir se despedir de verdade. No íntimo, quem sabe ele acreditasse que tudo aquilo era provisório? Que um dia voltaria, reconstruiria, replantaria as raízes que não quis arrancar? Acontece que a vida nem sempre espera pelos nossos planos. E o sonho de voltar, guardado em silêncio,
pode ter sido também o que o impediu de seguir com plenitude. Manter a terra em bonito talvez tenha sido sua maneira de não dizer adeus. Uma esperança muda que continuou influenciando cada passo do caminho. O fato é que ao chegar em Miranda, sem bens nem terra, vovô teve que recomeçar do chão. Conseguiu trabalho honesto, exercia uma função árdua, mas digna. Guiava uma carreta conhecida como alça-prima, um veículo pesado, de rodas largas, puxado por bois ou burros, sem motor, apenas força animal e braço humano. A alça-prima era usada para transportar toras de madeira brutas, pesadas, extraídas das matas virgens da região. Era um tempo anterior à motosserra. As florestas eram derrubadas com machado, serrote e suor. O barulho que se ouvia era o do metal batendo na madeira, do rangido da carroça sobre o solo e do estalo dos galhos caindo. Era trabalho braçal em sua forma mais crua. Vovô enfrentava o peso da madeira e da vida, carregando não só toras, mas também o peso simbólico de ter deixado para trás sua própria terra e, com ela, parte de sua história. Ele transportava as toras até a ferrovia, onde as grandes madeiras de lei eram empilhadas nos vagões para seguirem rumo às serrarias espalhadas pelo país. Nessa época, os móveis eram verdadeiras esculturas, lapidados no mais fino jacarandá, na peroba rosa, ipê, cedro, aroeira, canela e embuia, com acabamento manual, encerados com paciência e reverência. Eram peças feitas para durarem gerações, como se o tempo pudesse ser esculpido em gavetas e entalhes. Não sei dizer quais os tipos de madeira de lei eram arrastados pelo vovô Afonso lá nas bandas de Mato Grosso, mas com certeza essas toras que extraíram sangue, suor e lágrimas foram transformadas em móveis que ainda hoje estão em algum lar, sendo apreciadas como verdadeiras relíquias. Hoje, não existe mais aquela relação íntima entre homem e matéria. A floresta, que antes sussurrava resistência, hoje geme em silêncio diante da pressa da produtividade. O que era feito com machado virou ruído de motosserra. O que levava dias de esforço, agora sai em minutos da linha de produção. A madeira já não carrega mais a alma de quem a tocou, mas o selo de um código de barras. Se antes o ipê era reverenciado como ouro em estado vegetal, hoje é substituído por aglomerado disfarçado. Se a peroba rosa era sinônimo de resistência, agora resta apenas nas vigas de antigas casas ou nas lembranças de quem a viu tombar com dignidade. A madeira virou consumo rápido, não herança. O cedro, a embuia, a canela preta, o jacarandá da Bahia, espécies que sustentaram móveis e memórias, hoje constam em listas de proteção, com acesso restrito e manejo controlado. O que antes era exploração bruta, hoje é tombamento, crime, multa e consciência. Deixando o saudosismo de lado, analisando racionalmente, se muito se perdeu em sensibilidade e respeito pela matéria-prima, algo se ganhou em lucidez. Porque naquele tempo, floresta era só fornecedora, e árvore bonita era árvore no chão. Não havia política de preservação, nem código florestal respeitado, nem conceito de sustentabilidade. Desmatava-se com o peito aberto, a enxada firme e nenhuma culpa. O mundo era grande, o mato era muito, e a ideia de esgotamento parecia impossível. Felizmente hoje, esse olhar mudou. A consciência ambiental, mesmo que tardia, trouxe novos ventos. Aprendemos a duras penas que a natureza não é um armazém infinito, que o chão que nos dá sustento precisa também de descanso, que a árvore que tombamos pode fazer falta, e que preservar não é frear o progresso, mas garantir que ele continue sendo possível. Talvez vovô, com sua carroça rangente e sua lida silenciosa, nunca tenha imaginado que aquelas toras pesadas carregavam também o destino das florestas. Mas, ao olharmos para trás com os olhos de hoje, podemos ver com mais clareza. Não se trata apenas de nostalgia, trata-se de aprendizado, de reverência ao que passou e de compromisso com o que ainda pode florescer. E, assim, eles foram dia após dia vivendo
com o que havia e com o que se fazia. Vovó Dina e bisavó Zulmira na cozinha, preparando os doces que sustentavam a casa e adoçavam um tempo que era por natureza mais amargo. Meu pai estudava, fazia seus bicos, vendia frutas e doces e ainda ajudava meu avô nos afazeres da chácara. Meus tios, ainda menores, também dividiam tarefas. Limpavam, cuidavam da horta, corriam com baldes e ajudavam como podiam. Foi nesse período de vida familiar que meu tio Erce contraiu poliomielite. A doença era temida, silenciosa e imprevisível. Um simples vírus, invisível aos olhos, podia mudar toda uma vida em poucos dias. Erce sofreu com fraqueza muscular, ficou mais franzino e com sequelas leves. Caminhava com uma leve dificuldade, puxando um pouco a perna. Mas, para os padrões da época, foi quase um milagre. Enquanto pequeno, ajudava as irmãs na rotina da casa, com leveza no corpo e força na alma. Tempos em que prevenção era luxo, informação era escassa, campanhas de saúde pública eram coisas de ficção e a vacinação ainda não havia se consolidado como política pública acessível e universal. As famílias faziam o que podiam com os recursos que tinham: chá, repouso, fé e esperança. A medicina, muitas vezes, era substituída por rezas e improvisos. Se refletirmos o quanto as vacinas mudaram esse cenário, a poliomielite, que causava surtos, medos e marcas permanentes, hoje é quase um capítulo encerrado graças à ciência e à vacinação em massa. A mesma doença que paralisava pernas e infâncias inteiras, hoje é evitada com 2 gotinhas na boca. Doença que antes era destino, hoje é prevenção. A evolução da saúde pública no Brasil é mais do que uma conquista da medicina. É um triunfo da coletividade, da informação, um símbolo de que o cuidado com a prevenção vai além do indivíduo. É responsabilidade compartilhada. Cada dose aplicada é uma história triste que não será contada. Uma vida que seguirá em linha reta, sem puxar a perna, sem carregar marcas de algo que poderia ter sido evitado. Tio Erci foi um dos muitos rostos de uma geração que sobreviveu apesar das adversidades. A vacina contra a polio foi desenvolvida em 1955 por Jonas Salk, na forma injetável, mas só em 1961 que Albert Sabin desenvolveu a vacina via oral e tempos depois realizou-se campanhas para sua erradicação. É lamentável que ainda hoje existam pais que se negam a vacinar seus filhos, seja por crenças políticas, religiosas ou teorias da conspiração. Se naquela época as vacinas já existissem, quantas vidas teriam seguido outros rumos? Quantas infâncias teriam sido mais leves, mais livres, mais justas? A doença, tão temida em tempos sem vacina, tentou roubar os passos de meu tio Erci, mas, como quem desafia o próprio destino, ele não só se recuperou, contrariando estatísticas e prognósticos. Ele montou em cima da vida como quem doma um touro bravo e segura pelo chifre, literalmente. Sim, porque o tio, apesar de baixinho e talvez justamente por isso, virou um homem forte, como uma estaca bem fincada no chão do curral. Tinha a força concentrada de quem aprendeu cedo, que o corpo pode até limitar, mas a vontade não tem cerca. Seguindo os passos do pai, e talvez também do sangue quente que corria naquela linhagem de homens de campo, Erci encontrou, no laço e na lida com o gado, o seu palco. Era valente, destemido e, como dizem por aí, tinha o dom no braço e coragem no olhar. Domava cavalo, laçava boi, enfrentava touro no muque e, com um sorriso maroto no canto da boca, segurava a fera pelo chifre. O que a poliomielite tentou diminuir, a vida tratou de engrandecer de outro jeito. Porque ser grande, afinal, nunca foi uma questão de centímetros, mas de atitude. E isso ele tinha de sobra. Foi ainda nessa ocasião, em Miranda, quando a vida corria entre o mugido dos bezerros e o vapor doce das panelas, que meu avô começou a sentir os primeiros sintomas do que chamavam de pedras nos rins.
Ninguém entendia muito bem o que acontecia. Só sabiam que ele sentia dores fortes, silenciosas e repentinas, como se a natureza o quisesse lembrar de que até o corpo tem suas rochas ocultas. Essas pedras foram adquiridas ainda nos tempos em que trabalhava em Bonito, na Fazenda Triunfo, no município de Bela Vista, cujos limites quase se confundiam com as margens do Rio da Prata. Era desse rio que se tirava tudo. A água que matava a sede, que molhava as raízes da plantação, que refrescava o corpo no calor bruto dos dias. O que poucos sabiam e menos ainda podiam explicar era que aquela água clara carregava em si uma carga invisível, o calcário, mistura de minerais como cálcio e magnésio que dão à água o que os mais letrados chamam de dureza. A princípio, inofensiva, para muitos até benéfica, mas em corpos mais sensíveis ou em exposição prolongada, esse excesso mineral pode virar armadilha. Como o tempo que acumula nas pedras do rio, o cálcio pode se acumular também nas dobras do organismo silenciosamente, até virar cisco e, com o passar do tempo, pedra e dor. Em raros casos, o consumo contínuo dessa água rica em minerais pode levar à hipercalcemia, uma condição em que há cálcio demais no sangue. E, quando isso acontece, o corpo grita por dentro, os rins sofrem, o coração se cansa. Não se sabia disso na época, claro. O que se via era apenas meu avô, um homem acostumado à dureza da vida, sendo agora vencido por uma dor interna, dura como pedra e invisível. O mesmo rio que o sustentava, que lhe dava de beber, de plantar, de viver, também talvez tenha depositado em seu corpo a marca silenciosa de seu excesso. É a poesia amarga da natureza. O que nos nutre também pode sutilmente nos ferir. E ainda assim ele seguia. Continuava suas tarefas, aguentava os incômodos com a resiliência de quem sempre teve mais pressa em viver do que em reclamar. Pela narrativa de meu pai, muitas e muitas vezes ele ia a cavalo até a cidade, com coragem e muita urgência, para buscar o médico que subia em sua garupa, e eles vinham balançando sobre o lombo do animal pelas trilhas de poeira para socorrer meu avô Afonso. Chegando lá, ele aplicava uma injeção e a cólica por hora cedia. Papai tem a lembrança de que os gritos de seu pai eram intensos e o som vinha das profundezas do corpo, mas que também carregavam um silêncio mais fundo, o de quem nunca deixava a dor interromper o dever. Tiro muitas lições desse episódio turbulento contado pelo meu pai. Um tempo em que cavalo era ambulância e o remédio era uma ida apressada à cidade. Aprendi mais sobre a vida do que em qualquer sala de aula. Aprendi que o campo ensina em silêncio e que os homens da minha família, mesmo com o corpo ferido, sempre levantaram antes de o sol nascer, porque havia chão a cuidar, filhos a alimentar e um certo orgulho que ninguém ousava nomear, mas que morava fundo no peito, entre uma pá e uma prece. Percebi também de onde vem tanta força que vejo em meu pai. Isso é fruto da herança que não se escreve em testamento, a herança da resistência. Meu pai aprendeu com meu avô que homem não desiste, não recua. E eu, olhando os dois, entendi cedo que coragem não é ausência de dor, é o que se faz apesar dela. Faço aqui uma pequena pausa, porque não dá para seguir adiante sem contar essa característica da minha linhagem para lá de inusitada. Na família Paim, contar causos é quase esporte olímpico. Uns são verdadeiros, outros nem tanto. E tem aqueles que são tão bons que a gente nem se importa se são reais ou inventados. Mas tem uma história que, jura-se de pés juntos e mãos calejadas, é pura verdade. Vamos contar o fato verídico sobre a chaleira misteriosa do Rio da Prata? Dizem que, quando se pega a água do Rio da Prata e coloca numa chaleira, o peso dela dobra. Sim, dobra, mas não por mágica, e sim por conta de uma crosta de cálcio que gruda na chaleira, como se fosse cimento caseiro. O problema, afirmam, não é nem ferver a água, é conseguir levantar a chaleira depois. O braço treme, a tampa range e o café quase sai musculoso de tanto esforço.
Se é exagero, só indo lá para conferir, estilo São Tomé. Ver e carregar para crer. Não sou São Tomé, mas a verdade é que o Rio da Prata tem mesmo uma alta concentração de calcário, o que torna sua água rica em minerais como cálcio e magnésio. Daí o nome técnico, água dura. E olha só que curioso, esse excesso de minerais é justamente o que contribui para aquela transparência absurda, tão cristalina que dá vontade de engarrafar para exibir como troféu. Funciona assim, explicando do jeito que até criança entende. Os minerais presentes na água aumentam a densidade e ajudam a afundar as impurezas, fazendo com que sedimentos fiquem no fundo e a superfície fique límpida, clara, digna de capa de revista de ecoturismo. Como vimos no caso do meu avô, até as coisas boas, se em excesso, podem ser prejudiciais, mas nada pode tirar a beleza do Rio da Prata. Porém, levando em conta o causo da chaleira, aquilo não é crosta, é armadura. E quem utilizar essa armadura para servir água ou café todo santo dia, pode acabar ganhando mais tríceps que muita gente na academia. Acho que nessa eu exagerei. Mas leve em conta que esse meu jeito gaiato e um pouquinho irreverente está no sangue que corre em minha veia, que com certeza herdei da painzada lá das bandas do Mato Grosso do Sul. No fim, seja causo ou ciência, fica a lição. Em Bonito, até a água do rio tem personalidade, e as chaleiras podiam servir de halteres, no tempo que ninguém falava em academia e corpo sarado. Ah, Bonito! Já falamos dessa cidade deslumbrante, mas é sempre bom reforçar. Um município cujo nome não é elogio gratuito, mas sim diagnóstico poético de um lugar que beira o inacreditável. Tenho absoluta convicção e um pouquinho de malícia literária que quando você, leitor ou leitora, tiver o privilégio de flutuar nas águas cristalinas de um de seus rios, vai se lembrar dessa história. E mais, vai querer levar um garfo, uma colher ou qualquer objeto metálico só para tirar a prova da lenda, aquela do peso da água que, dizem por lá, dobra o pulso e desafia a lógica. Se é ciência, magnetismo ou exagero de pescador, deixo para a curiosidade resolver, mas que é divertido testar, isso é. Retornando ao nosso cantinho em Miranda, papai foi estudando e se destacando sempre. Todos os seus irmãos em idade escolar também foram para a escola. Quando concluiu o 3º ano, o grupo escolar que frequentava não oferecia o 4º ano. Por esse motivo, foi transferido para a Escola das Freiras. Foi no início de 1941 que a vida deu uma guinada na história de meu pai. Vovô Afonso, mesmo enfrentando problemas renais, foi requisitado para ser o encarregado em uma fazenda em Porto Murtinho, uma cidadezinha fincada no coração do Mato Grosso do Sul, banhada pelas águas do Rio Paraguai e ladeada pela fronteira. De um lado Paraguai, do outro Brasil. Esse emprego em Porto Murtinho foi uma oportunidade singular. Seu tio Antônio, sabe aquele que enfrentou o tiroteio quando o tio Lucídio foi baleado? Tornara-se diretor de uma fábrica de tanino, produto extraído do quebracho, árvore resistente, apelidada de quebra-machado por sua dureza. Lá, moíam madeira, extraíam o tanino e exportavam o extrato para as indústrias europeias e curtumes no Rio de Janeiro e São Paulo. Havia também outra fábrica, ligada ao tio Hélio Codorniz, que se casaria com tia Zulmira, reforçando o movimento industrial da região. Na ocasião, ele convidou a família para todos irem com ele, só que para ficar e cuidar da fazenda de gado, não da fábrica. Vamos adentrar nesse cenário curioso e conhecer um pouco sobre essa cidade tão peculiar, chamada Porto Murtinho, onde o tempo tem outro compasso e a fronteira é mais filosofia que geografia. Eu, Dina, não a vovó, a filha de Edson, guardo dali lembranças de um carnaval para lá de animado, mas essa é outra história, que poderia render um capítulo inteiro, talvez até com trilha sonora, mas o melhor é deixar em stand-by. O que quero enfatizar é que quando estive lá, mesmo já estando no ano de 1975, por aquelas bandas, ainda se falava de tudo um pouco. Português, espanhol, tupi-guarani, tudo junto, misturado e temperado com sotaque local. Quer um exemplo?
A novela da vez era Sem Lenço, Sem Documento. Mas, lá em Murtinho, o povo corria para casa dizendo que ia assistir Sem Panuelo, Sem Coatia. E estava tudo certo. Ninguém estranhava essa mistura. O comércio rolava solto nas beiras do Paraguai. Uísque de um lado, tereré do outro e umas coicitas más no meio. Eu e minhas primas, Márcia, Kátia e Sônia, Eliane, a caçulinha, ainda não tinha idade para essas aventuras, íamos nos bronzear na praia de Rio, porque o pôr do sol de Murtinho é um filtro natural. Há controvérsias. E ficar bonita para a noite era questão de honra. Aliás, não havia maquiagem que competisse com aquele dourado que o rio deixava na pele. O piquenique e as paqueras já rolavam soltas desde antes de o sol se pôr. Mas se, nos meados dos anos 70, ainda era assim, imagine nos anos 40. Vamos dar um pulinho no tempo que o cenário vale a viagem. Nos anos 40, Porto Murtinho era feita de poeira, tanino, causos bem contados. As margens mansas do rio Paraguai, onde o horizonte boiava calmo, toras de quebracho viravam tanino e o tanino virava dinheiro, ou, pelo menos, virava um motivo para a serraria roncar noite adentro. O chão era seco como panela de barro ao sol, mas, mesmo assim, brotava erva mate, peão calejado, engenho humano. Nada de árvores frutíferas crescia nesse terreno árido. O ar carregava o cheiro da madeira moída, misturado com frases em guarani, espanhol, português, tudo numa só conversa, que só quem viveu sabe entender. Era um festival linguístico espontâneo, um portunhol, guarani com alma pantaneira, um verdadeiro caldeirão cultural. Fruto da convivência rica de raízes indígenas e heranças da colonização espanhola. As canoas deslizavam como fantasmas carregados de carga e segredos, e entre um buenos dias e um boa noite, selava-se a paz de fronteira, sem carimbo, sem CPF e, claro, sem coacha. Porto Murtinho não dormia, apenas tirava cochilos entre o apito da fábrica e o chiado do rádio. Nos bolichos, aquela vendinha que oferecia de tudo ao freguês, discutia-se política e jogava-se truco e bozó, um jogo de dados dentro de um copinho de couro ou madeira, para 2 a 6 participantes, no qual o objetivo é obter a maior pontuação possível através de combinações de dados, com a mesma paixão. E o pagamento? Às vezes em moedas, às vezes em galinha, e às vezes no fiado da amizade e, dizem as más línguas, na ponta do revólver. E foi para lá que toda a família se mudou, menos meu pai. Edson permaneceu em Miranda com o coração apertado, enquanto os demais seguiam adiante. Precisava concluir o 4º ano do ensino primário. Foi então acolhido pela avó Zulmira, cuja casa se tornava memorável não apenas pelos aromas adocicados do doce de caju, mas também pelo silêncio profundo e acolhedor, característico das regiões interioranas. Durante aquele ano letivo, frequentou o colégio religioso dirigido por freiras. Essa instituição de ensino era muito conceituada, e só as crianças que, como diziam na época, tinham gosto pelos estudos ou eram de família mais abastada, seguiam estudando. Ali, ao final do período, meu pai realizou sua primeira comunhão, um marco importante em sua trajetória de fé. Na sua despedida, a irmã Maria Regis, uma das freiras do colégio, num gesto de delicadeza e espiritualidade, presenteou-o com uma santinha. Era Santa Teresinha do Menino Jesus, e fez uma dedicatória mais ou menos assim: Edson, conserve o seu coraçãozinho com bondade e a mesma ternura que vejo em você hoje. Este santinho o acompanhou pela vida afora, como símbolo de renovação e fé cristã. Foi num bate-papo com sua neta Lucília que meu pai contou sobre inúmeras situações que marcaram sua vida e que mudaram sua história. A esses acontecimentos ele chamou de milagre, e as pessoas que o ajudaram, os anjos que o Pai Eterno colocou em seu caminho. Vou contar tal qual ele contou, a ela, os diversos milagres dessa fase.
Foi nessa época que algo extraordinário, como ele mesmo denominou de seu primeiro milagre, aconteceu. Longe dos pais, encontrou na responsabilidade precoce uma forma de pertencer ao mundo adulto. Conseguiu um emprego em uma padaria, algo comum para crianças da época, quando não havia leis como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou qualquer debate sobre trabalho infantil, sem horário especial e muito menos se o ambiente regado a cigarro e pinga de um bar seria maléfico à sua formação. E foi justamente nesse ambiente, mais bar do que padaria, que a vida deu sua primeira grande virada. O dono do local, Sr. Pedro Lanzarini, tinha um cunhado chamado Marlos Narriaga. Um dia, sem cerimônia, Marlos entregou ao meu pai um livro do curso de admissão ao ginásio, algo que na época era o primeiro passo rumo a um futuro mais promissor. Meu pai conta que assim que pegou aquele volume nas mãos, sentiu um chamado. Começou a devorar o conteúdo página por página, como quem mata a fome do corpo e da alma ao mesmo tempo. Ali nascia o autodidata que viria a transformar não apenas a sua história, mas a de todos ao seu redor. Esse episódio poderia ser considerado um acaso em sua vida, mas meu pai considera que foi obra divina pelas mãos de um humano. Na escola primária, ele tinha um amigo mais chegado, que considerava como um primo, Pedro Vale, filho de uma tia da mãe de sua mãe. Coisas de árvore genealógica de cidade pequena, em que qualquer laço vale como parentesco. Tinham a mesma idade, o mesmo riso fácil e os mesmos sonhos, mas as oportunidades, essas eram distintas. O pai de Pedro era fotógrafo e, com mais condições, decidiu mudar-se com a família para Corumbá, uma das poucas cidades, talvez a única, que além de Cuiabá, possuía o curso ginasial. Foi nesse contraste de vidas que meu pai começou a perceber, ainda menino, as linhas invisíveis que separavam destinos. A diferença entre ter escolha e apenas aceitar o caminho possível. E essa consciência tão precoce o acompanharia pela vida inteira, como farol e ferida, e moldaria seu desejo por igualdade para todos. Entre os ensinamentos das irmãs no colégio, os cheiros da cozinha de vó Zulmira e as idas e vindas na padaria, ele terminou o primário. Logo depois, pôde finalmente reencontrar a família em Porto Murtinho, já com os olhos mais atentos e o coração mais decidido. O que começou como separação forçada, terminou como rito de passagem. E aquele menino, leitor de livros e filho de um homem doente, já carregava dentro de si a semente da superação e, quem sabe, dos próximos milagres. A fazenda onde viveram e que meu avô administrava funcionava como apoio logístico à madeireira, criando gado para alimentar os cortadores nas obragens. Bovinos eram engordados e distribuídos periodicamente aos trabalhadores, que entre toras e calor moviam a engrenagem invisível do progresso. Porto Murtinho encontrou na fábrica de tanino um motor de progresso e pequenos milagres, no meio da selva pantaneira, começaram a acontecer. As madeiras, especialmente de quebracho branco, menos produtivo que o colorado, eram transformadas em extrato nas margens do rio Amungujá, afluente do Paraguai. Para os cortes, os bois puxavam as toras até uma estaçãozinha, onde um trenzinho levava tudo até a fábrica, um combo delicado entre crueza pantaneira e eficiência logística. O solo ali era árido, quase estéril. Quase tudo precisava ser comprado na cidade. As vendas flutuavam, mas o bolicho de Edson garantia sustento e conveniência à casa principal. Quando terminou o curso primário, meu pai, Edson, jamais cogitou ficar em Miranda. O chamado da terra, da família, das origens era mais forte que qualquer plano de seguir os estudos naquele momento. Ele sabia que sua presença era necessária. Seu pai, Afonso, enfrentava recidivas renais que o obrigavam a interromper as atividades do trabalho. E quando estava bem de saúde, a rotina da lida o obrigava a se afastar frequentemente para o rancho, onde o trabalho era duro e constante. Havia também a saudade dos irmãos, da mãe, do cheiro da cozinha e da fala familiar. Assim, tomou uma decisão precoce e corajosa.
interrompeu os estudos ao final do primário e decidiu ir para a fazenda. Foi nesse retorno que um livro, presenteado por Marlos Narriaga, passou a ser seu companheiro inseparável, como se fosse bússola e alimento. O coração pulava de alegria por retornar ao seio da família. Não poder ir para o ginasial, claro, pesava um pouco, mas reencontrar os seus era como voltar ao próprio ninho. No entanto, a empreitada até Porto Murtinho não era brincadeira. Nada de estradas asfaltadas ou ônibus confortáveis como os de hoje em dia. Era preciso pegar o trem em Miranda até Porto Esperança, e só isso já era quase uma aventura literária. No caminho, decidiu comprar pela primeira vez um jornal. Até então, lia apenas os pedaços que vinham embrulhando arroz, feijão ou sabão. Sentar-se e folhear um jornal completo era um luxo raro, um deleite de gente que queria entender o mundo. Porto Esperança era uma pequena cidade à beira do rio Paraguai, onde o tempo parecia andar no compasso das águas. Lá, ninguém sabia ao certo quando o navio Ipiranga passaria. Era preciso assuntar, perguntar, adivinhar. Desta vez, a espera foi longa. 10 dias sob o calor escaldante da região pantaneira. Mas Edson não era de reclamar. Enquanto esperava, lia, explorava a cidade, observava os tipos locais, tomava sorvete para aliviar o calor, porque, além de tudo, era bom de garfo e não resistia a um doce. E, quando menos se esperava, o tão aguardado navio Ipiranga atracou no cais, apitando forte e anunciando sua chegada. A cidade virava uma festa e todos iam para o porto ver o lindo navio, alguns para embarcar, outros só para prosear. Com o coração fora de compasso, Edson subiu a bordo. Foram 3 dias de travessia pelo rio, embalado pelo balanço das águas, pelas redes penduradas no convés e pelas cantorias que se espalhavam sob as estrelas. Aquela viagem tinha cheiro de retorno, gosto de conquista e o som doce do reencontro. Ao chegar a Porto Murtinho, ele não levava apenas bagagem. Levava consigo um coração cheio de histórias, um livro gasto, folhas amassadas de um jornal para lá de folheado. Voltar para casa, afinal, era reencontrar os cheiros de infância e o acolhimento da família. Foi também reencontro de afetos e rixas de irmãos. Num papo para lá de gostoso com minha tia Ed, aquela senhorinha de fala viva e memória afiada, mesmo aos 89 anos, perguntei o que ela mais lembrava daquela época. Ela nem titubeou. Contou que era uma casa cheia de mulheres na ausência do vovô, que vivia na lida. Havia irmãs por todos os lados, e o único respiro masculino era o tio Erci. E claro, Edson, o irmão mais velho que agora voltava com ares de adulto. Mas, antes de a saudade virar abraço, tinha a língua afiada da pequena Ed. Segundo ela mesma conta, quando as irmãs a contrariavam, soltavam sua porcaria, com uma autoridade de general em miniatura. Mas com Edson a coisa ganhava uma reviravolta. Quando resmungava com ele da mesma forma, ele a corrigia, dizendo que o certo era porcaria mesmo para ele que era homem. Ela se irritava, batia os pezinhos no chão e retrucava com toda a lógica infantil que lhe cabia. Mas você é homem, né? Então tem que ser seu porcário. E assim ficava, convicta da sua gramática própria, em meio a uma cidade onde se misturavam português, espanhol e guarani. O português dessa pequena que lutasse para ser compreendido. Mas não parava aí. Edson, como bom irmão mais velho, mesmo amadurecido pela vida, ainda era um mero adolescente. E irmão tem dessas implicâncias refinadas. Gostava de brincar com as gêmeas da casa, Ed e Eli. Sempre que via as duas com roupinhas iguais, apontava rindo e disparava. Onde é que vai esse par de jarros? As meninas ficavam emburradas e vovó logo aparecia, com aquele tom de autoridade e um risinho no canto dos lábios. Edson, deixa de fazer chacota com as meninas, elas são gêmeas. E ele, claro, ria ainda mais. Tia Ed também confidenciou outra pérola familiar.
daquelas que misturam história com crônica e terminam com um suspiro. Contou que nasceu no tempo em que Bonito ainda era distrito de Miranda, no dia 16 de julho de 1936, dia de Nossa Senhora do Carmo, um nascimento santo. Mas, quando vovô Afonso foi à cidade com o irmão para fazer o registro, bem, digamos que se empolgou no boteco e voltou com o papel marcando o nascimento como 17 de julho. Vovó ficou furiosa. Mas Afonso, como é que você esqueceu o dia da santa? E ele, sem graça, soltou uma desculpa esfarrapada. É que eu tomei umas... vai saber o quê? E troquei as datas. A data errada ficou no registro e na identidade, mas para Ed, a data verdadeira sempre foi a do dia de Nossa Senhora do Carmo. Tanto que os filhos dela, Luiz Carlos e Adalgisa, vivem brincando que a mãe vai envelhecer mais cedo, porque todo ano faz aniversário 2 vezes, uma no documento e outra no coração. E assim, entre um seu porcário e um par de jarros, datas trocadas e muitas risadas, o retorno de Edson a Porto Murtinho foi pintado com brincadeiras e atritos de família feliz, eternizada na memória de quem viveu. Devido ao trabalho de encarregado, vovô Afonso passou a morar cada vez mais entre retiros, pequenas fazendinhas dentro da fazenda principal, cuidando do gado e, como majordomo, encarregado, gerenciava todos os empregados da fazenda. Apesar do cargo, quase não sabia ler nem escrever. Assinava com dificuldade, alegando visão fraca, mas era Edson quem fazia as anotações, os registros, os relatórios. Tudo aquilo que o pai executava na lida com o gado, ele precisava traduzir em papel. Chamava-se diária, boletins que ele escrevia com capricho e levava toda semana ao escritório da fábrica na cidade. Ali, entre tropa e papelada, aprendeu a montar planilhas. Listava nomes, salários, abates, adiantamentos, calculava o que era descontado da carne e das compras e anotava o que restava. O salário de vovô era de 700 mil réis. Os empregados, geralmente campeiros ou retireiros, recebiam em torno de 250 mil réis. Às vezes, compravam uma vaca por 170 réis e Edson precisava calcular tudo com rigor. Também registrava as atividades do dia, marcações, paradas de rodeio, limpeza das cercas, o chamado acero dos aramados, essencial para evitar incêndios durante a seca. Mesmo com apenas o primário, o menino curioso e disciplinado foi se tornando o cérebro administrativo da fazenda. Sua escrita clara e sua atenção aos detalhes fizeram dele um pilar discreto de toda a operação. E ali, entre números, bois e boletins, ele foi se moldando. Esse jovem, dotado de fome de saber, equilibrava a aridez do campo com a força do autoconhecimento. Tão logo terminou o primário, começou a juntar as peças desse quebra-machado de vida-família, livro sob o braço e olhos fixos no futuro. Com tanta história para contar, parece que já não tinha mais o que inventar, mas não é que tinha? Esse menino inquieto, além de cuidar do bolicho que ele mesmo havia criado, organizar a contabilidade da fazenda, fazer chipa, uma das delícias da culinária local, uma espécie de pão de queijo, só que feito com araruta e grãos de erva doce, e ainda fabricar queijo junto com sua mãe. Vocês não entenderam errado não. Faziam queijo para vender porque o leite também era deles e podiam dispor como bem entendessem. Ele ainda arrumou tempo e energia para mais uma empreitada: criar carneiros. Porque gado ali só os dos patrões, mas as famílias dos empregados podiam ter o que não competisse ou se misturasse com os bois do patrão. E foi assim que, mal chegou, teve uma conversa rápida com o vovô e decidiram: vamos de carneiro e cabrito. Resultado? Em poucos meses, o pasto já andava animado, com 200 e tantos bichinhos balindo para todo lado. E não era só enfeite de paisagem. Dali saía carne para o consumo da casa, uns trocados com as vendas e, claro, a sensação de que os carneiros mantinham os pastos sempre limpos, como um cortador de grama natural. Mas isso era só a imaginação fértil desse menino de pensamentos mirabolantes. A cabeça do Edson parecia uma máquina de ideias. Ele não parava. Onde a maioria via rotina, ele via oportunidade.
sempre inventando moda, desafiando o óbvio e plantando possibilidade onde o chão parecia seco. O clima na casa era sempre de muito trabalho e de festa, agora que a família estava completa. Meu pai, depois de temporadas entre estudos e saudades em Miranda, estava de volta ao ninho. Naquela casa na fazenda de gado em Porto Murtinho, Edson pode viver novamente rodeado dos irmãos. Agora eram ao todo 8 filhos. Edson, Edir, Ene, Erce, Zulmira, Ed e Eli, as gêmeas, e Maria Elisa, que nascera também nessa cidade. A relação entre eles era daquelas raras que hoje parecem coisa de livro antigo. Cúmplices de travessuras, fiéis nas lidas diárias, unidos como se cada um fosse costura invisível no tecido da infância. Ali, entre um chamado da mãe e o assobio do pai, crescia uma família em que o amor era ofício de todos os dias. Mas claro que, apesar da harmonia, também rolava muito furdunço e algazarra entre essa turma. E para selar esse reencontro com a vida, chegou Daisy, a caçulinha, a raspa do tacho, o final feliz servido em colher de prata. Era como se o destino tivesse esperado o elenco todo se reunir antes de trazer a última estrela ao palco da infância. Porém, numa casa cheia de crianças, o sossego era artigo raro, e silêncio prolongado, sinal de travessura prestes a explodir. Quem entendia bem disso era a tia Maria Elisa, a quase caçulinha até então, famosa por ser um furacão de histórias, risadas e traquinagens. Dizem que ninguém escapava das suas peripécias, nem mesmo a recém-chegada Daisy. Num dia desses na fazenda, onde tudo parecia fluir normalmente, um dos casos assustadores e ao mesmo tempo engraçado sobre essas traquinagens da pequena Elisa aconteceu mais ou menos assim. Ele, o filho mais velho, estava de papo na cozinha com vovó, sorvendo calmamente uma erva mate, enquanto os irmãos mais velhos se espalhavam pela casa e pelo quintal. Foi quando entrou Maria Elisa, com seus quase 2 aninhos, praticamente um bebê, rosto sereno demais para quem trazia o caos nos bolsos. Meu pai, farejador oficial de confusão, sentiu o cheiro do perigo no ar, e não era metáfora. Correu até o quarto da DB. E lá estava, o cortinado do berço em chamas, o aro de ferro já cedendo, o fogo lambendo o tecido como fera solta, e a pequena Daisy ali, imóvel, com os olhos curiosos e inocentes de quem ainda não sabe que o mundo também pega fogo. Sem pensar, meu pai atirou o mosquiteiro longe, arrancou a irmãzinha do berço e a apertou no colo, como quem salva um pedaço do próprio coração. A pequena incendiária, Maria Elisa, logo confessou, com carinha de susto e voz de anjo aflito, que só queria ver melhor a maninha. Pegou a lamparina, aproximou do berço e, como todo bom incêndio caseiro, bastou 1 segundo de poesia infantil para virar tragédia anunciada. O rebuliço foi geral. Vizinho correndo, cachorro latindo, tia gritando do outro cômodo, criançada correndo para todo lado e o velho boca a boca funcionando melhor que rádio patroa. A história não só correu como voou. E como toda boa fofoca de interior, acabou parando nos ouvidos mais improváveis. Os do diretor da fábrica, um homem de poucas palavras e muitas piadas guardadas no fundo da cartola, ou melhor, do chapéu de palha. Num dia qualquer, chegou de mansinho perto da pequenina e travessa Maria Elisa e soltou a pérola. Bom dia, Dona Maria dos Fogos! Pasmem, nesses tempos, até criança era chamada de dona. Ele deu um sorrisinho no canto da boca e saiu de fininho, deixando no ar a fumaça da brincadeira. O apelido pegou e ficou, mas minha tia, pequena e levada da breca, levava tudo na gaiatice. Nem entendia bem o que diziam. Quando começava a gozação da garotada, ela caía na gargalhada, fazia uma careta e saía correndo, sem dar bola para ninguém. Essa menininha era mesmo da pá virada, como diziam os mais velhos.
Maria dos Fogos, afinal, era um jeito de lembrar que, no fim, tudo tinha dado certo. Ninguém se feriu, a casa continuou de pé e, mais importante, Daisy cresceu com o caos da incendiária para contar, literalmente. A fazenda ficava às margens do rio Amonguijá, afluente do rio Paraguai, num clima intenso e barulhento. Com tantos filhos, meus avós, Afonso e Dina, viviam na corda bamba. A verdade é que manter a segurança de uma prole tão cheia de energia era mais questão de fé do que de vigilância. Fugir do perigo era parte da rotina e da reza diária. Quando o rio enchia, era perigoso navegar com a correnteza forte. Então, a chalana, uma embarcação de fundo chato muito comum na época, descansava amarrada numa escada fincada no barranco. Bastava a água baixar que o barranco aparecia e a imaginação das crianças começava a fluir. Foi por isso que o vovô Afonso, homem prático e previdente, mandou construir uma escada que descia até o rio. Era para facilitar a coleta de água, mas nas mãos de uma molecada inquieta virou brinquedo radical. As crianças menores desciam a tal escada para brincar de se pendurar, sem colete, sem medo e sem noção do perigo, alheios aos riscos de serem abocanhados por um jacaré faminto. Os maiores, como meu pai Edson, tio Erce e talvez tia Edir, não sei ao certo quem mais, davam um uso ainda mais criativo à brincadeira. Se não dava para navegar, pelo menos dava para fazer a chalana de trampolim. E, se por acaso avistassem um jacaré se aproximando, era braçada ligeira na certa, sem tomar fôlego e sem respirar até a chalana. E, se o bicho fosse dos grandes, melhor era subir como um foguete até o topo da escada. Banho de rio só quando as águas baixavam e eles caminhavam um pouco mais adiante da casa, onde se formava uma prainha e dava para brincar sem medo. Foram muitas aventuras e muita ajuda do alto para que todos vivenciassem a infância e permanecessem sãos e salvos dos perigos iminentes. Naquela casa, as histórias não eram contadas. Elas aconteciam, às vezes com berço em chamas, às vezes com escaladas em escadas e mergulhos com jacarés, mas sempre com amor e bagunça demais para caber num só dia. Com tantos talentos espalhados entre os irmãos e uma coleção respeitável de causos, meu pai, claro, também tinha seu repertório de traquinagens e percalços. Porque ninguém atravessa a infância no campo impune às travessuras que brotam entre o curral e o galinheiro, entre uma cela mal apertada e um grande pé de eucalipto. Embora o grande parceiro de vovô nas lidas fosse tio Erci, meu pai adorava acompanhar os dois nas cavalgadas e nos rodeios e, vez ou outra, fazer pose no lombo do cavalo. E foi justamente num desses eventos que a vida decidiu pregar uma peça digna de antologia rural. Depois de ordenhar uma vaca, tarefa que fazia com naturalidade, até que se prove o contrário, se preparava para levá-la de volta ao curral. Tudo parecia sob controle. Até que a vaca, talvez entediada com a rotina ou aspirante a atleta olímpica, debandou em disparada. Meu pai, ligeiro como ele só, montou num pulo no cavalo e, com uma mistura de eficiência e um tantinho de vaidade, laçou a fujona com ares de vaqueiro profissional. Foi um laço de cinema. Pena que o final foi mais drama do que faroeste. Com o tranco, a vaca perdeu o equilíbrio, caiu feio e quebrou o pescoço. Cena de filme mudo, com direito a silêncio constrangedor e poeira no ar. Sem saber se ria ou chorava, meu pai fez o que se faz em terra de gente prática. Contou ao vovô. E vovô, homem de sabedoria pantaneira e zero tempo para lamentações, decretou: se a vaca foi para o brejo, que agora vá para o prato e tudo acabe em festa. Moral da história: virou carneada, churrasco de luxo, celebração. O animal que fugiu virou banquete, a tragédia virou história e o drama se transformou em jantar comunitário. Distribuíram a carne com a peãozada. O cheiro de assado subiu no céu da fazenda e o caos ficou. Até hoje é lembrado como a vaca fujona que virou churrasco do Pãezinho, porque naquela terra até o azar sabia virar anedota e o tropeço virar risada.
E pensar que quando enterraram o cordão umbilical dele na tronqueira do curral, era certo que seria um bom laçador. Parece que a mandinga não pegou, e Edson teve mesmo que buscar outro ofício, porque peão de boiadeiro dos bons na família, só vovô e tio Erce mesmo. A vaca que o diga! Causos à parte, seguindo em frente no dia a dia da fazenda. Enquanto Erci ajuda vovô no trato com os animais, Edson também ajudava na roça, mas seu trabalho primordial era com as contas da venda e, posteriormente, com a contabilidade da fazenda. Tia Zumira ensaiava os primeiros passos na jardinagem, na horta e aprendendo os quitutes na cozinha. As gêmeas, Ellie e Ed, ficavam na barra da saia da vovó, e a menorzinha, tia Daisy, ainda saindo das fraldas e mamadeira, sempre sentada em algum lugar, apreciando o corre-corre. Tia Maria Elisa tentava acompanhar os irmãos para todo o lado, uma atrapalhante de primeira. Isso naquela época porque, depois, se tornou a mais habilidosa em guloseimas e preparava cardápios para lá de especiais. As mais velhas, Anne e Edir, ganharam asas cedo. Lá pelos 13, 14 anos, voltaram a Miranda para os estudos. Algum tempo depois, seguiram rumo a São Paulo, destino de sonhos e promessas, onde foram acolhidas por uma tia, irmã da vovó, que lhes abriu as portas para o mundo urbano. Nessa selva de concreto, completaram o primário que havia sido interrompido com a ida para Porto Murtinho e aprenderam um ofício que, na época, era luxo puro: cabeleireiras de madames, especialistas na arte de domar cachos e esculpir permanentes como se modelassem coroas. Quando retornaram ao Mato Grosso, tia Edir trouxe o saber na ponta dos dedos e no giz da lousa. Virou professora numa fazenda e, nas horas vagas, transformava a sala de casa num salão improvisado, onde o penteado vinha com prosa boa e cheiro de lavanda. Já a tia N, entre escovas e risadas, descobriu que suas mãos tinham mais do que jeito, tinham magia. Largou os bobs e se reinventou como confeiteira. Mas não era qualquer bolo. Eram esculturas de açúcar, verdadeiras obras de arte que viravam o centro das atenções em casamentos e festas, conferindo glamour aos salões de chão simples e alegria contagiante. Era uma casa cheia de talentos e de vida, com galinha, cavalo e bois, mas de uma terra árida, preta e argilosa, e infértil. Por essa razão, não brotava nem esperança. E como ninguém sobrevive só de bicho e saudade, Edson criou um bolicho, uma modesta vendinha artesanal dentro da casa, onde vendia cachaça, rapadura, farinha e até a massa de tomate feita pela vovó, tão saborosa que faria qualquer mama italiana corar. Esse pequeno comércio e a família precisavam ser abastecidos com mantimentos que não vinham da terra, mas sim do mundo lá fora, que nesse caso era a cidade à beira do rio Paraguai. Para repor a mercadoria e a despensa da casa 2 vezes por mês, meu pai se arrumava e colocava o chapéu para se proteger do sol escaldante do Pantanal. Deixava as planilhas e a contabilidade de lado, pegava a canoa com força e coragem e ia para a cidade. Sempre que era possível, levava consigo um dos funcionários da fazenda e se revezava nas remadas, porque o trajeto era longo e os braços, embora treinados na lida, não eram de ferro. Voltavam com as mãos tão cheias de calos que pareciam ter tocado violão com arame farpado. As bolhas eram tantas que viraram rotina. Furava-se com agulha, soprava-se a dor e vida que segue. E quando não tinha revezamento? Aí eram ele e o tio Erci, que à época era só um guri, mais ânimo do que músculo. Não ajudava muito a remar, mas ajudava com apoio moral, porque irmão é isso, não precisa empurrar o barco, basta estar dentro dele. A jornada começava ali mesmo, no rio Amonguijá, um afluente da margem esquerda do rio Paraguai. Esse rio tão largo que não se avistava a outra margem e parecia mais um oceano, atravessando todo o Pantanal. Esse pequeno braço de rio passava em frente à fazenda. Seguiam até o rio Paraguai, um pouco acima da fábrica florestal, e depois mais uns 2 quilômetros até o porto. Um trajeto que hoje pode parecer curto no mapa, mas que naquela época era quase uma odisseia pantaneira. Lá, no coração pulsante da cidade, ficava a famosa Feira dos Paraguaios, centro comercial de Porto Murtinho.
Era ali que tudo acontecia. As mercadorias chegavam de navio direto do Paraguai e se transformavam em feijão, sal, tecido e novidade nas mãos dos comerciantes. Porque naquela terra onde nada brotava, tudo precisava vir de fora. Depois das compras, nada de carrinho de mão ou charrete. Os sacos de estopa iam direto no lombo dos homens. Sim, no lombo mesmo, como se cada quilo de arroz fosse também um quilo de história sendo carregado de volta. A ida era sempre tranquila, com a correnteza a favor e a canoa deslizando feito tronco solto na água. Mas a volta... a volta era remar contra a maré, ou melhor, contra a correnteza do rio, e ainda com a canoa abarrotada de mantimentos. Por isso, vez ou outra, ou quase sempre, encostavam nas margens para tomar água, fôlego e esticar as juntas e descansar, pernas e braços exaustos. Numa dessas paradas, já com a canoa lotada e a barriga roncando, resolveram remexer nas compras e acharam uma lata de goiabada. Comeram até quase esquecer o caminho de casa e, num momento de pura inspiração ou travessura, pregaram a lata vazia no tronco de uma árvore robusta. A marca ficou, e a história também. Desde então, o lugar ganhou nome e fama entre canoeiros e viajantes. Virou o lendário Porto das Goiabadas, meio anedota, meio mapa de memória que ninguém contesta e passa adiante como as atuais fake news, só que boca a boca. Foi num dia qualquer de 1943, desses que parecem começar sem grandes promessas, entre uma remada, um saco de estopa nas costas e uma contabilidade na ponta do lápis, que o destino resolveu bater à porteira da vida de Edson. O diretor da fábrica, Sr. Amadeu dos Santos e Silva, aquele português de botas polidas, sotaque estrangeiro, que era de poucas palavras, mas de quando em vez, soltava uma piada tipo a da Maria dos Fogos, resolveu aparecer na fazenda para uma inspeção de rotina. Nada que saísse do comum, até que seus olhos pousaram sobre o menino gordinho de olhos curiosos e atento, e caderneta de anotações em mãos. "O que esse miúdo faz aqui? Ele não estuda?" perguntou com uma ponta de incredulidade. Vovô Afonso, sem rodeios, respondeu com a sinceridade que lhe cabia. "Não tem onde estudar, já tentamos na cidade. Os professores disseram que não tem mais o que ensinar para ele. Até teve aula particular com a professora Célia, mas um dia ela mesma disse que não podia continuar. O menino sabia mais que ela, tudo por causa daquele tal livro de admissão que ele não larga nem para dormir." O diretor permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois, olhou de novo para Edson, como quem mede e reconhece um talento ainda cru. "E o que ele faz aqui então?" "Ele faz a planilha, faz toda a escrituração da fazenda, eu só assino." E ali, sem cerimônias, o homem tirou o chapéu, coçou a cabeça e, sem muitas palavras, decretou o veredito. "Pois então, anote aí na planilha, gratificação ao Pãezinho, 100.000 réis." Era o início de uma nova etapa. Edson, que até então ajudava o pai sem salário, passou a receber por sua contribuição, mesmo que de maneira informal. Um reconhecimento modesto, mas que acendeu algo novo, autonomia. Afinal, remuneração era coisa que ele já tinha vivenciado e apreciado em um passado não tão distante lá em Miranda, na padaria do senhor Lanzarini. Era uma verdadeira festa cada vez que recebia seu olerite no final do mês. Tempos depois, quando completou 16 anos, esse mesmo diretor da fábrica, o português de voz forte e poucas palavras, o chamou novamente. "Pãezinho, a partir de hoje você vai trabalhar não na fazenda com seu pai, mas na fábrica e com carteira assinada. Industriário, viu?" Edson quase não acreditou. Agora era oficialmente funcionário da fábrica, ajudava no almoxarifado e mantinha a limpeza do escritório. Com a fazenda funcionando como retaguarda da fábrica de tanino, Edson virou uma espécie de office boy pantaneiro. Levava e trazia pedidos: arame para cerca, milho para burros, sal para o gado. Nessas idas e vindas pela cidade, acabou se tornando conhecido, respeitado e, por que não dizer, querido por muitos.
quando precisava ficar mais perto da fábrica e não podia voltar para a fazenda, se hospedava em pensões simples, quase sempre nas casas de parentes. O tio Antônio, tia Lisoca, dona Deolinda, sempre havia uma mão que o alimentava, um prato estendido e uma conversa no final do dia. A sua rotina mudou. O serviço na fábrica começava cedo. Tão cedo que ninguém tomava café antes de sair. Lá pelas 8 ou 9 da manhã, quando a fome apertava, a sirene apitava, não para chamar, mas para liberar. Cada um buscava um jeito de se alimentar. Alguns tomavam café na cidade, outros improvisavam no almoxarifado, onde um fogareiro, um pão e uma lata de manteiga viravam um banquete. Nos bastidores da fábrica, foi no ambiente de operários e madrugadas que Edson descobriu mais uma janela para o mundo: os jornais. No escritório da fábrica, ele tinha acesso aos periódicos do Rio de Janeiro e São Paulo. Enquanto limpava o gabinete do diretor, seu novo ofício, aproveitava os minutos livres para devorar as páginas, especialmente as notícias sobre os conflitos mundiais. O mundo estava em guerra e ele, mesmo do alto do Pantanal, sabia. Lia sobre a Alemanha, sobre os aliados, sobre Churchill e Roosevelt, como quem acompanha uma novela trágica e real. Em meio à rotina de trabalho, aconteceu o que ele mesmo chamaria de o segundo milagre. Certa manhã, novamente o senhor Amadeu dos Santos e Silva, seu patrão português, resolveu intervir no seu destino. Entrou no escritório como em todas as manhãs. Edson estava lá, pontual como sempre, fazendo a limpeza e, como de costume, o homem não disse uma única palavra, apenas o cordial aceno de cabeça. Mas, junto com o aceno, estendeu um recorte de jornal. O papel trazia uma propaganda singela: curso de guarda-livros por correspondência. Professor José Munhoz, Rua São Bento, 260, São Paulo. Aquilo bastou. Edson, com sua eterna sede por aprender, logo se matriculou. O curso funcionava por carta. Ele recebia os materiais, estudava com disciplina, fazia os deveres e enviava tudo de volta pelo correio. Em troca, recebia as correções, os comentários e, mais importante, a certeza de que podia aprender mesmo longe das salas de aula. Era, provavelmente, um dos cursos remotos mais antigos do país. E lá estava Edson, mais uma vez na vanguarda. Durante todo o ano de 1944 e parte de 1945, as correspondências iam e vinham. O capricho era a regra, cada dever uma nova chance de provar para si mesmo que o mundo podia ser vencido, ainda que à base de envelopes e tinta azul. E precisamente em 8 de maio de 1945, num desses dias que começa como qualquer outro, que algo extraordinário aconteceu. De repente, a fábrica começou a apitar sem parar. Um apito longo, contínuo, angustiado. Os operários, surpresos, correram para o portão. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Foi quando se ouviu o grito de alguém vindo da rua. Acabou a guerra! Acabou a guerra! Era o fim da Segunda Guerra Mundial. E, embora Edson não estivesse nas trincheiras da Europa, sentiu aquela notícia como quem se livra de um peso silencioso. O som da sirene, que tantas vezes anunciava o início do expediente, naquele dia anunciou o fim de um tempo escuro para o mundo. Aquele jovem agora carregava mais do que tarefas e boletins. Carregava memória. Testemunha de uma época que moldaria não apenas sua história, mas toda uma geração. Os apitos da fábrica, bem, eles ainda ecoam. Não mais nos ouvidos, mas no pensamento do meu pai, onde vivem guardados como sinos de memória, tocando sempre que ele se lembra da infância dura, cheia de turbulências, surpresas e pequenos milagres. E assim, os dias seguiam para Edson, naquele 1945, já longe da infância, e cada vez mais dentro do mundo adulto. Um mundo que ele parecia compreender melhor do que muitos. Entre faxinas, cursos por correspondência e arquivos cheios de papelada, Edson também era convocado com frequência para substituir o telefonista da fábrica. Mas engana-se quem pensa que era só para atender chamadas. O telefonista era quase uma instituição por ali. Ficava na entrada da Florestal,
vigiando o entra e sai dos 200 ou 300 empregados que ali passavam diariamente. E, como nem todos marcavam ponto de forma oficial, o olhômetro reinava absoluto. O telefonista era também o supervisor da pontualidade alheia, e Edson aprendeu rapidinho a fazer aquela marcação no grito e na anotação precisa como um radar humano. Mas foi nesse mesmo ano de 1945 que o destino voltou a bater a porta, dessa vez com luvas de veludo, operando o terceiro milagre. Certo dia, apareceu na fazenda um homem importante da família, o tio Angélico Alves Nogueira, padrinho de Edson e irmão da vovó. Tio Angélico era dono de um escritório de contabilidade de renome em Aquidauana e também dono de um cartório local, um sujeito abastado. Vinha visitar a fazenda e matar saudades da família, mas saiu de lá impactado com outra coisa: o calhamaço de folhas corrigidas do curso de contabilidade por correspondência que Edson, orgulhoso, fez questão de mostrar. Ali, entre colunas de débitos e créditos, somas feitas com capricho e respostas redondas, o velho contador enxergou não um garoto curioso, mas um talento em formação. Esse menino tem futuro. Vai comigo para Aquidauana, disse ele sem rodeios, com aquele jeito firme de quem já decidiu. E assim foi. Edson não perdeu tempo. Pediu demissão da fábrica, arrumou a mala, que provavelmente cabiam mais livros que roupas, e partiu sozinho para Aquidauana. Iria trabalhar no escritório do tio e de seu sócio, o senhor Atílio Cândia, outro nome que viria a marcar sua história. O grande diferencial de Edson, desde muito jovem, era sua surpreendente familiaridade com a contabilidade. Mesmo de maneira informal, dominava os fundamentos com uma desenvoltura rara para alguém de apenas 17 anos. E foi justamente essa habilidade precoce que o levou a conquistar seu espaço no escritório de seu tio Angélico e do sócio, senhor Atílio Cândia, um escritório versátil que cuidava das finanças de diversas empresas, representava casas comerciais e fazendeiros da região e era também correspondente do Banco do Estado de São Paulo. Edson ali começava, enfim, a sair da sombra da infância para ocupar seu próprio lugar no mundo, não como ajudante de alguém, mas como alguém que começava a construir seu próprio nome. Instalou-se na casa do tio Angélico, presente na sua trajetória. Pouco tempo depois de sua chegada a Aquidauana, foi fundado o ginásio Cândido Mariano, trazendo à cidade a possibilidade de ensino médio regular. Edson, discreto como sempre, não comentou com ninguém, apenas foi até lá e se inscreveu para o exame de admissão. E passou, não só passou, ficou em primeiro lugar. A notícia saiu até no jornal local. Foi então que sua prima Leda, filha do tio Angélico, entrou correndo em casa, radiante. Edson, você passou em primeiro lugar no ginásio. A casa se encheu de alvoroço por alguns instantes, mas o entusiasmo logo esbarrou na realidade. Tio Angélico, apesar de sempre ter sido generoso com a moradia, alimentação e ter aberto novos caminhos, trazendo-o de Porto Murtinho para Aquidauana para trabalhar em seu escritório, reagiu com certo desdém à notícia. Mas para que isso, menino? Edson, contendo o impulso de responder rispidamente, falou: Eu queria estudar, o senhor já me dá comida e cama. Meu pai paga o colégio e as minhas despesas. Por quê? Para eu frequentar o ginásio, preciso trabalhar só meio expediente. Aqui no escritório, o período é integral e não me permite esse luxo. Mas a resposta veio seca. Ah, mas isso não nos interessa. Diante da negativa, Edson, embora chateado, acabou aceitando. Não insistiu, não discutiu. Como era de se esperar, ficou decepcionado e aborrecido, mas não guardou mágoa. Ele sabia que naqueles tempos nem todos compreendiam o valor da educação. Estudar, para muitos, ainda era um luxo ou uma excentricidade sem propósito prático, e também era grato por tudo que o tio já havia feito por ele. E, como diziam na época, tocou o barco e seguiu em frente, porque no fundo intuía que o destino tem lá suas próprias maneiras de ensinar. Às vezes um não pode ser apenas um desvio necessário para algo maior, e ele nunca parou de caminhar. Apesar de ter apenas o ensino primário no currículo, Edson sabia de tudo um pouco.
De forma autodidata, montava sua própria formação, tijolo por tijolo. Pouco tempo depois do ocorrido e da negativa de seu tio, não é que o destino realmente veio dar uma nova guinada em sua rotina que nunca ficava monótona nem estagnada por muito tempo? Certo dia, o senhor Atílio, aquele sócio de seu tio, portanto, seu patrão no escritório de contabilidade, que era também diretor do Banco Nacional do Comércio e Produção, esse banco veio depois a ser encampado pelo Lavoura, posteriormente pelo Real e, por fim, pelo Bradesco. Percebendo o potencial do menino, fez outra proposta. Edson, quer trabalhar no banco como contínuo? Era a terceira vez que a vida lhe estendia uma carteira assinada. Primeiro na fábrica, depois no escritório de contabilidade e agora no banco. Mas, dessa vez, havia algo novo e precioso: a possibilidade de trabalhar meio período. Isso lhe proporcionava algo mais valioso que salário: o tempo para dispor da maneira que quisesse, e ele queria estudar. Edson considerou esse momento o quarto milagre. O trabalho no banco lhe dava estabilidade, rotina e ainda lhe deixava horas livres para continuar estudando e, claro, devorando tudo que aparecia em suas mãos. Por esse motivo, o estudo regular, que antes parecia impossível, fosse por falta de dinheiro ou de alguém que o acolhesse, agora se tornara viável. Com o novo trabalho no banco, em meio período, Edson finalmente vislumbrava a chance de continuar os estudos no ginásio Cândido Mariano. No entanto, ao chegar, descobriu que o ano letivo já havia começado e, como se diz, não dava mais para pegar o bonde andando. Mas isso não era o empecilho, e ele não deixaria o tempo escorrer pelos dedos. Agora que tinha as manhãs livres e contava com seus 19 anos, decidiu agarrar a oportunidade que se apresentava. Matriculou-se no chamado Artigo 91, uma alternativa arrojada e pouco convencional da época. Essa lei permitia que o aluno cursasse todas as séries do ginásio em apenas um ano, desde que fosse aprovado numa exigente prova preparatória. Era uma rota expressa para quem, como ele, não queria mais perder tempo. Uma chance de acelerar a formação e, acima de tudo, provar que, quando a vontade de aprender encontra caminho, nenhuma estação parte sem ele. Seguia cursando o artigo 91 e trabalhando, mas, como esse curso era muito difícil, os alunos foram debandando e ficaram praticamente ele e mais os gatos pingados na sala. Não havendo número suficiente para se manter, o curso foi fechado e voltou-se à estaca zero. Porém, como dizem que, quando Deus fecha uma porta, escancara uma janela, a vida mandou um anjo disfarçado, ocupando um cargo público. O diretor do ginásio, o respeitado senhor Antônio Salustio Areias, fez-lhe um convite salvador. Edson, vem assistir às aulas como ouvinte no ginasial. A primeira série não formou turma este ano, mas você pode acompanhar o segundo ano. Você tem capacidade. Não terá diploma por enquanto, mas quem sabe lá na frente surge nova chance de fazer a prova e avançar. E assim já estará preparado. O convite, além de generoso, vinha com um bônus essencial. Não havia custo algum. E Edson, enxergando a oportunidade, aceitou de imediato. Assistiu assiduamente às aulas sem matrícula oficial, mas com uma vontade de aprender que valia por todas as credenciais. Estava consolidada a rotina perfeita entre banco, aulas como ouvinte e ainda conquistou um upgrade. O seu patrão, o velho conhecido senhor Atívio, que o levou para o banco, tinha uma propriedade. Era um paraíso a 13 quilômetros da cidade. Ele era muito generoso e sempre levava meu pai nos fins de semana para lá. Nessa granja havia, além de uma infinidade de galinhas, havia frutas em abundância, uma venda, o tradicional bulicho, festas informais, muita conversa fiada com funcionários do banco, colegas do escritório e até visitantes que trabalhavam no Banco do Brasil, que era o banco de maior status. Era um verdadeiro reduto de alegria e descanso. Ping-pong, causos, gargalhadas e o cheiro de fruta madura no ar. Acontece que meu pai sempre teve o olhar de quem vê mais que o visível e descobriu ali um verdadeiro tesouro escondido. Uma biblioteca maravilhosa,
dessas que fazem brilhar o olho de quem tem sede de mundo. E ali estava ela, a coleção completa de O Tesouro da Juventude, uma enciclopédia com nome de metáfora e conteúdo de universidade. Ele mergulhou nela com a fome dos que não têm medo do saber. Lia, lia e relia. Cultura geral, ciência, mitologia, poesia, história. Tudo era absorvido como se cada página fosse uma mina de ouro a céu aberto. Foi em 1946 que o ciclo iniciado lá atrás em Bonito finalmente encontrou seu desfecho. Vovô Afonso, após anos de resistência silenciosa, desapegou-se da fazenda que tanto carregou na memória e no peito. O gado já tinha sido escoado. Restava a terra, ainda em seu nome, de papel passado e lembrança viva. E, com a venda, adquiriu uma pequena fazenda em Aquidauana. A família, enfim, reuniu-se novamente sob o mesmo teto e o mesmo horizonte. Vovô ainda permaneceu por um tempo em Porto Murtinho, a pedido do patrão, que confiava nele mais do que em muitos outros funcionários. Ele, apesar das cólicas renais, nunca deixava um trabalho por fazer. Só deixou o posto quando o substituto certo foi encontrado. Alguns meses depois, retornou ao convívio da esposa e dos filhos, com dignidade. Com a chegada dos pais e dos irmãos, Edson passou a frequentar menos os fins de semana festivos na granja do Sr. Atílio. Não por ingratidão, mas porque o chamado da família e da terra que agora era deles falava mais alto. Na nova fazendinha, a rotina era intensa e cheia de vida. Laranjeiras, mangueiras, um pomar generoso, criação de porcos, galinhas, perus e até uma olaria tocada por empregados. Tudo tinha cheiro de esforço e sabor de recomeço. Edson se dividia entre muitos mundos, ajudava nos serviços da propriedade e mantinha viva sua sede de conhecimento. E, como sempre, encontrava tempo para cultivar a própria inteligência, entre o tesouro da juventude, os jornais, as revistas, os estudos por correspondência e tudo aquilo que pudesse ampliar seu repertório e afiar sua visão de mundo. A rotina não era moleza. O trabalho de entrega como contínuo era feito a pé. Bicicleta até existia, mas as ruas de Aquidauana, à época, eram verdadeiros areais. Tentar pedalar ali era pedir para cair no primeiro quarteirão. Então, ia andando mesmo, com passo firme, enfrentando o sol escaldante e muitas vezes levando os cadernos debaixo do braço, que traziam suas anotações do curso ginasial que frequentava antes de pegar no batente. A cada sol nascente, não era apenas Edson que atravessava o portão. Era o menino de Bonito, o estudante de Miranda, o autodidata de Murtinho, o contínuo do banco, o leitor de enciclopédias e agora o ouvinte no ginásio em Aquidauana. Um jovem que, mesmo fora da lista de chamada, já era presença marcada no futuro. Parece impossível que tanta história caiba dentro de uma só vida, quanto mais nos limites apertados de apenas 19 anos. Mas Edson era assim. Onde outros apenas passavam, ele cravava raízes, experimentava o tempo, como quem vive cada capítulo. O tempo passou como só o tempo sabe passar, silenciosamente veloz. E eis que chega 1948. Edson, há poucos meses de completar 20 anos de idade, no dia 15 de março daquele ano, é convocado para o serviço militar e se apresenta no 9º Grupo de Artilharia a Cavalo 75 em Aquidauana. Com o primário como formação oficial, mas carregando dentro de si uma bagagem de conhecimentos que poucos ginásios poderiam oferecer, ele se incorporava ao exército não só como recruta, mas como alguém que já havia vencido batalhas invisíveis, as da autodisciplina, da curiosidade e da superação. Essa entrada no quartel marcaria o encerramento de uma década milagrosa, povoada de anjos discretos, professores improváveis, tios atentos, patrões visionários, tesouros em forma de livros em bibliotecas e pequenas portas que se abriram para que ele passasse. O menino que cavalgava na égua pé de anjo, cuidava da horta, vendia laranja no quartel, fazia planilhas, cursos à distância, anotava ponto no olhômetro e lia enciclopédia com os pés sujos de barro, agora vestia farda. Era o mesmo, e já era outro.
Esta década que o moldou não foi feita apenas de anos, mas de experiências vividas com intensidade rara. E, quando a vida é vivida assim, entre perdas, encontros, lutas e letras, ela se transforma em algo maior do que cronologia, vira legado. Vou finalizar esse ciclo de vida com a canção Xalana, de Mário Zan e Arlindo Pinto, que ficou conhecida na voz de Almir Sater e Sérgio Reis. A letra descreve uma chalana, pequena embarcação, navegando no Rio Paraguai, e evoca a beleza do Pantanal, a melancolia de um amor perdido, utilizando a chalana como metáfora para a passagem do tempo e das relações. Para Edson, a nostalgia que ficou foi de sua juventude, de sua família, do gosto da fruta madura colhida do pé, do cheiro da mistura do amendoim com o melaço fervendo no tacho para brotar o pé de moleque, e de toda a sua trajetória, dos tempos que não voltam mais. Lá vai Machalana. Bem longe se vai, navegando no remanso do Rio Paraguai. Ó, Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. E assim ela se foi. Oh, nem de mim se despediu. A Xalana vai sumindo, na curva lá do rio. E se ela vai magoada? Eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Oh, Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Fez da ausência de condições uma ponte, e da vontade o alicerce. Fim da década. Continua. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal.